Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos novamente. Eu sou a Lidiane Monteiro e hoje vamos receber o Diogo Lisboa, do Sebrae Minas. O Diogo é graduado em Engenharia de Produção, pós-graduado em Gerenciamento de Projeto e em Gestão de Análise Estratégica de Dados. Atualmente é especialista e coordenador estadual da Carteira de Projetos de Energia e Encadeamento Produtivo do Sebrae Minas. Na aula de hoje, o Diogo vai falar sobre os pontos que devem ser considerados na hora de abrir uma empresa de pequeno porte no setor solar. Além da aula, hoje teremos sorteio de uma vaga no curso 2 em 1, Projetos de Sistemas Fotovoltaicos e Instalações Elétricas. Quem quiser saber mais sobre o curso, a gente vai deixar o link aqui no chat para vocês. Mas atenção, só vai participar do sorteio quem ficar com a gente, quem ficar até o final aqui com a gente, tá bom? E um aviso, teremos espaço para dúvidas depois da aula, então vou pedir para todos vocês desligarem o microfone neste momento, tá? Que depois da aula, vocês podem abrir o microfone e fazer as perguntas diretamente para o Diogo. Estamos prontos para começar e agora eu vou passar a palavra para o Diogo. Diogo, o host já é seu, tá? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Lidiane. Vocês me escutam bem? Bom, primeiramente, queria agradecer o convite da OCA para estar ministrando aqui esse bate-papo com vocês a respeito de uma temática que, de fato, é uma temática muito relevante. É o início, né, dessa jornada empreendedora com foco aí no setor fotovoltaico, um setor promissor, que tem crescido de maneira vertiginosa, né, no Brasil e no mundo, e, sem sombra de dúvidas, aqueles empreendedores que se prepararem de maneira bem planejada e estratégica, poderão realmente serem diferenciados dos demais e, com certeza, prosperarem em seus negócios. Eu fiz uma apresentação. Eu tenho quanto tempo, Lidiane, para fazer essa apresentação, só para eu me resguardar aqui do tempo e não comprometer a programação? A gente provisionou mais ou menos até às 5 horas, Tá. né, para fazer a aula e depois a gente abria aí meia hora para as perguntas e depois ir para o sorteio. Tá ótimo. Você vê minha tela já compartilhada? Sim. Ok. Bom, pessoal, então o tema aqui desse bate-papo hoje é o que você precisa saber para abrir uma empresa na área de energia solar. A Lidiane já me apresentou, sou graduado em Engenharia de Produção, tenho pós em Gerenciamento de Projetos, Análise Estratégica de Dados. Atualmente sou coordenador estadual aqui de projetos de energia, em geral, né, as renováveis, mas sobretudo a solar fotovoltaico tem tido uma prioridade de atuação aqui pelo Sebrae Minas. Recentemente, né, até a OCA teve presente, nós tivemos a oportunidade de realizar o Minas Solar. Então, esse meu emblema aqui do lado, Minas Solar na apresentação, tem um sentido, porque hoje aqui em Minas Gerais nós temos uma abordagem para dar todo o suporte empresarial para aquelas micro e pequenas empresas que estão ingressando no mercado, para aqueles que já estão performando há mais tempo, como também trazendo todo esse desenvolvimento econômico, trabalhando uma série de questões relacionadas ao ecossistema de energia solar fotovoltaica em Minas Gerais, e essa nossa abordagem ela é denominada como Minas Solar. Deixa eu só colocar um ponteiro aqui, que eu acho que ajuda na nossa conversa. Bom, falando um pouquinho do que nós iremos abordar aqui hoje, pessoal, eu vou trazer de maneira bem rápida algumas possibilidades de formalização. Em seguida, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre estratégias para abrir uma empresa de sucesso, passando sobre os principais pilares que permeiam um plano de negócio, algumas dicas de gestão mais eficiente e a importância de se trabalhar com a inteligência de dados e como que isso pode impactar no seu negócio. Bom, resumidamente, é claro que existem outras formas de enquadramento jurídica, mas essas aqui são as 4 principais que muitos dos pequenos negócios que estão ingressando no setor se enquadram, né, e se formalizam. A primeira é a sociedade limitada, a segunda é a mais conhecida aí como EIRELI,
o empresário individual e o microempreendedor, né, conhecido também aí como MEI. Quando a gente fala da sociedade limitada, né, alguns pontos que são tratados aqui como os principais é que é exigida, né, a existência de pelo menos 2 sócios, né, ou seja, tem que de fato ter uma sociedade, apesar de não ser necessário você apresentar um capital social mínimo. E nesse tipo de enquadramento, né, os sócios eles declaram um custo mínimo para fazer a abertura desse pequeno negócio, né? Então, tanto o custo de abertura quanto os custos iniciais para operar, para que a empresa venha a ter receita. Em caso de dívidas ou num eventual fechamento da empresa, os sócios eles vão responder por meio dos seus bens pessoais dentro da parcela. Então, por exemplo, se você tem uma empresa dividida na sociedade 50% para cada um, caso essa empresa venha a fechar e tiver dívidas, cada um vai responder com seus bens pessoais no valor de 50%. A gente tem a Eireli, que no caso, já ao inverso da sociedade limitada, a gente não exige aí a sociedade, mas em contrapartida você também precisa de apresentar um capital social mínimo aí de 100 salários mínimos. E neste caso, o patrimônio seu pessoal ele não é utilizado para cumprimento de obrigações de dívidas da empresa, ou seja, né, existe uma Diogo, separação. Oi, desculpa interromper, mas o pessoal está falando que o slide não está mudando. me fala se está passando, por gentileza. Agora sim. Ah, então Agora está passando para mim também. desculpa, pessoal, eu não estou tendo acesso aqui ao chat. Bom, eu vou só recapitular aqui esse início, né? Nós vamos passar aí pelo momento de formalização. Em seguida, a ideia é a gente falar um pouquinho de estratégias para abrir uma empresa e ter sucesso. Na sequência, quais são os principais aí, pilares, né? As principais etapas de um planejamento de um negócio. Algumas dicas de gestão eficiente, e qual a importância da inteligência de dados para tomadas de decisão. Na formalização, eu estava falando a respeito das principais que a gente tem hoje aí como enquadramento, que é a sociedade limitada, a empresa de responsabilidade limitada, que é a Eireli, o empresário individual e o microempreendedor individual, que também é conhecido como MEI. A sociedade limitada, como eu disse anteriormente, ela não exige aí, na verdade, ela exige, né, pelo menos a representação de 2 sócios, e ela não exige um capital mínimo para você fazer a abertura desse tipo de empresa. Mas nesse caso, né, os sócios eles têm que declarar aí um mínimo de um custo para fazer a abertura do negócio e também do início das operações para que a empresa comece a gerar receita. E em caso de dívidas, os 2 sócios, no caso do exemplo que eu estou dando, eles vão aí representar com seus bens sociais a parcela necessária para fazer todo o pagamento que porventura venha a ter como dívida. Então, se for 50% da empresa de sociedade para cada um, eles também representariam aí a dívida em 50% para cada um. Empresa de responsabilidade limitada, né, conhecida como Eireli, já não é exigida a sociedade, mas é necessário ter um capital mínimo de 100 salários mínimos. E neste tipo de enquadramento, né, você não precisa de se responsabilizar com o seu patrimônio pessoal, ou seja, né, existe uma separação dos bens pessoais com os bens da empresa em caso de cumprimento de obrigações. O terceiro formato de enquadramento que a gente destaca aqui é o empresário individual, no qual não existe aí a exigência de ter uma presença de sócios para abertura desse tipo de negócio. E no caso do capital social, ele vale o mesmo que para uma limitada, ou seja, não é exigido aí um capital social inicial. E neste caso, os bens dos empresários eles serão utilizados para pagamento de credores, né? Ou seja, as dívidas pessoais elas também vão ser utilizadas para quitar os bens da empresa em caso de dívidas. E por fim, principalmente para aqueles que estão iniciando de maneira individual, dando os primeiros passos, fazendo ainda validação no mercado, querendo captar o primeiro cliente, fazer sua primeira venda, muitas das pessoas acabam se formalizando como MEI. Mas no caso do MEI, a gente tem algumas restrições, e a principal delas é que não permite a possibilidade de se trabalhar com engenharia, né?
Isso não acontece só para engenharia, outras profissões regulamentadas também, como advogado, médico, não podem se formalizar como MEI. No caso do MEI, a gente tem um faturamento limitado aí a 81 mil por ano, que gera aí uma média mensal de 6.750 por mês. O importante é que isso é uma média, então assim, você pode até variar, 10 mil no mês, 5 mil no outro, que não pode passar o valor que é limitado anual de 81 mil por ano. Se você abrir uma empresa no meio do ano, essa média equivale à quantidade de meses restantes para aquele ano finalizar. Bom, não pode ter sociedade no MEI, e os custos iniciais para fazer a abertura desse negócio é basicamente a DAS, né, que seria lá o pagamento mensal que o MEI faz, e ele é baseado em alguns critérios. Ele sempre é 5% do salário mínimo vigente, mais 1%, mais R$1, desculpe, do imposto, né, sobre mercadoria e também do imposto sobre serviço. E aí vai depender realmente dos quinais ali que você vai estar enquadrando o seu negócio. Se você for só um prestador de serviço, você vai se enquadrar num quinai que vai te impactar somente com o imposto do ISS, mas se você quiser ter ali duas categorias que vai envolver os dois tributos, você vai pagar R$6 de tributo mais 5% do salário mínimo vigente. Hoje, esse valor aí está em torno de R$66. Você mesmo pode fazer a sua formalização enquanto MEI, inclusive eu vou depois disponibilizar essa apresentação para a OCA, que isso aqui é um site do Sebrae que dá as devidas orientações, tem que fazer um cadastro unificado lá no site do governo, para que você tenha acesso a esse tipo de formalização, uma vez que é no formato digital, né, e eles criam aí algumas rubricas para diminuir as possibilidades de fraudes. Bom, relação a custo, os custos, obviamente, eles vão variar por estado, vão variar por enquadramento, mas tirando o MEI, né, normalmente as empresas têm aí a taxa de abertura, que é feita junto à junta comercial, podendo variar aí de R$200 a R$350. E quando houver, que em sua maioria, né, é o caso dos serviços de engenharia, tem-se também o custo aí de registro junto ao CREA, que também varia aí em torno de R$300 a R$470 anuais. Então, se você for abrir uma empresa que não seja um MEI, que o MEI você consegue formalizar no determinado momento de abertura, a gente considera aí em torno de 15 a 30 dias para que a sua empresa esteja formalizada, já com o CNPJ emitido, e em sequência você podendo dar entrada aí num CREA para solicitar o seu registro de credenciamento de engenharia. Quando a gente fala de alguns regimes tributários, né, nós temos aí o Simples Nacional, vocês já devem ter ouvido falar, o lucro real, o lucro presumido. A ideia aqui não é aprofundar, é realmente trazer algumas pílulas para vocês, mas o Simples Nacional, o que é muito utilizado, né, ele tem como objetivo, de fato, trazer um regime tributário que facilite e simplifique aí a vida das micro e pequenas empresas. Ele normalmente é utilizado pelas empresas que têm faturamento máximo aí até 4,8 milhões anuais, e também as formas com que as obrigações trabalhistas e previdenciárias são feitas também são simplificadas. Então, o próprio nome diz, né, o Simples Nacional. Diferente disso, a gente tem o lucro presumido e o lucro real, que são, cada um tem suas premissas, suas particularidades, é um pouco mais complexo, mas dependendo do nível de faturamento com que a empresa já está, é um tipo de regime tributário que traz muitos benefícios, algumas isenções que podem ser reverberadas, né, podem ser trocadas por outras estratégias que a empresa tenha, e que vai diminuir, obviamente, os impostos e aumentar o lucro da empresa. Mas o importante aqui desse slide é falar que, independente da forma com que você vai trabalhar, o seu enquadramento, é sempre na busca de um contador, né? Acho que um contador ele tem um papel aí de te ajudar a analisar a estrutura da sua empresa, o número de funcionários, qual tipo de produto, serviço que você vai utilizar, se você vai faturar diretamente com o cliente, se você vai faturar por meio de um distribuidor. Isso tudo tem que ser levado em consideração na hora de você escolher o tipo de enquadramento do seu negócio e o regime tributário
que você vai trabalhar. Ainda mais, né, no setor fotovoltaico, que a gente tem um mercado que tem um impacto muito grande, né, do cenário internacional, oscilação de questões cambiais, e isso faz uma diferença enorme. Então, eu tenho até um slide lá na frente que fala, a gente não pode ter nem só um contador, né, a gente tem que ter ali um consultor tributário do seu lado para estar te ajudando a definir as melhores das decisões. Bom, quando a gente fala de formalização, a gente também tem a definição dos KNAIs, né? E principalmente aqui no Sebrae, a gente percebe que é um dificultador mapear onde esses integradores estão. A gente sabe que tem uma onda aí de formalizações, né, de novos empreendedores chegando nesse mercado que está bombando, mas a gente não consegue enxergar eles de maneira tão clara. Isso por quê? Porque a gente hoje não tem um KNAI que representa o setor. Assim como, por exemplo, a gente tem panificação, que é para padaria, bares e restaurantes. Então, acaba sendo um setor que se formaliza e acaba sombreando com uma série de outras áreas. E por esse motivo, né, a gente não tem uma definição muito concreta de qual que é o melhor. Existe aqui um ranking, né, dos principais KNAIs que são hoje utilizados na hora da formalização, enquanto integrador, prestador de serviço no setor fotovoltaico. Bom, falando um pouquinho aqui de... Deixa eu só ver se eu consigo... Deixa eu ver uma coisa aqui, Lidiane. Que a barra de cima aqui, ela está tampando um pouco do meu slide, mas não é problema. Falando um pouquinho das estratégias que fazem, de fato, né, a diferenciação de uma empresa que tem sucesso de uma que acaba se fracassando, eu acredito que são pelo menos 5 pilares que a gente tem que tomar como partido. O primeiro está direcionado à questão de conhecer de fato o mercado com que a gente está entrando, e eu vou falar um pouquinho melhor a respeito disso. O segundo é um pouco do que vocês já estão fazendo aqui hoje, é um pouco do que vocês estão nessa proximidade e acreditando na proposta da OCA, que é, de fato, se preparar, se qualificar, em um mercado que está sendo cada vez mais concorrido, e por esse motivo, o fator qualitativo, ele pesa muito, mas, ao mesmo tempo, por outros não estarem se qualificando, pode acabar manchando a imagem do setor, a qualificação, os serviços que estão sendo prestados, né? O justo acaba pagando pelos pecadores. Então, a gente tem que, de fato, fazer a nossa parte, se qualificar, buscar o máximo de informações. Estudar a concorrência nunca é demais. Quais são os pontos fortes, fracos, oportunidades de cada um, e levar em consideração aquilo que você precisa de aprimorar. Entender regulamentações, é um mercado que sofre muito com questões legislativas, e definir também qual que é o melhor modelo de negócio para o que você quer atuar. Mas antes de eu entrar em cada um deles, né, eu gostaria de contextualizar quais são aí as principais causas que levam aí à mortalidade das empresas. Em estudos recorrentes que o Sebrae faz, muitas das vezes as empresas acabam tendo essa morte prematura com 6 meses de existência. E muitas das vezes isso está, primeiramente, né, associado à questão do feeling. Muitas vezes você abre um negócio não por oportunidade, sim por necessidade. Por você abrir por necessidade, você não faz os devidos planejamentos, você não tem a aptidão necessária para ser competitivo no mercado como esse, e acaba realmente metendo os pés pelas mãos. Mas quando a gente olha alguns casos, né, ou seja, das principais causas, a gente fala muito da questão do planejamento. Não existe abrir uma empresa sem o mínimo de planejamento, né, sem entender de fato quem é seu cliente, o mercado com que você está entrando. Então, a falta realmente de planejamento é um fator preponderante para que as empresas acabem quebrando de maneira prematura. A questão dos cursos, né, de se capacitar, às vezes achar que já sabe tudo, que é o conhecedor de tudo, e não está se atualizando
recorrentemente. E, por fim, a questão das despesas, né? Não acompanhar de maneira sistemática, diariamente, entender os seus custos, suas despesas, onde é que estão seus lucros, se o seu preço está bem definido. Isso aí são alguns dos fatores que realmente fazem com que as empresas não se sustentem. E quando a gente fala de aquisição de conhecimento mercadológico, eu costumo dizer que isso é um equilíbrio. É um equilíbrio no sentido técnico, que a priori, quando você está entrando no mercado como esse, é o que você domina, né? Você já começa a trabalhar muito da parte técnica, muitos de vocês são formados na engenharia elétrica ou áreas com familiaridade nesse sentido, mas às vezes acaba pecando na questão da gestão, né, do entendimento mais mercadológico do que técnico. Mas, como eu disse, é um equilíbrio para que você seja preciso na hora de definir onde sua empresa deverá ser instalada, quais serão seus parceiros, enfim. Então, eu elenquei aqui alguns desses conhecimentos necessários. Então, por exemplo, se você está em Minas Gerais, São Paulo, no norte ou no sul, você sabe hoje aí qual que é a irradiação solar da região onde você pretende abrir o seu negócio? Você já teve a curiosidade de pesquisar, por exemplo, sobre o Atlas Solar do seu estado ou do país? Você sabe quais são os picos solares durante o dia na região onde você vai atuar? E, a partir disso, você entender qual é o melhor material, equipamento para ser instalado em determinada região, qual tipo de tecnologia, questões relacionadas à declividade, mapa de disponibilidade. Aqui em Minas Gerais, eu dar como exemplo, né, a CEMIG, ela tem um mapa de disponibilidade de onde está todas as subestações do estado, que isso impacta diretamente na hora de você fazer um estudo para implementar uma usina, principalmente as usinas que são as de mini geração. Qual a quantidade de usinas instaladas na sua região? A potência instalada? Você sabe o adensamento empresarial do setor na sua região? E a partir do momento que você sabe, você acha que é mais interessante fazer o investimento do seu negócio numa região onde está com uma grande concentração já de micro e pequenas empresas, ou buscar uma região ainda que não está tão explorada e abrir o mercado e captar novos clientes que ainda nem sabem os benefícios da energia solar fotovoltaica? A tipo de geração, né, a gente fala muito que tem que ter foco. Aquele que quer atender todo mundo acaba não atendendo ninguém. Então, o mercado ele é amplo e o público é distinto, né, as classes são distintas, e aquele que você a priorizar e, obviamente, com o tempo, ampliar o seu leque, né, de possibilidades de clientes, você tende a ter mais sucesso. Então, hoje a gente tem aí a classe industrial, comércio, serviço, as áreas rurais, o próprio poder público, as residências, que são, em sua maioria, as que representam o maior número de sistemas fotovoltaicos. Você sabe quais são as principais instituições financeiras que hoje ofertam linhas de financiamento solares? E aí, quando eu falo oferta linhas de financiamento, não é somente pensando no consumidor final, que precisa lá de fazer um financiamento de um sistema fotovoltaico com a melhor taxa, mas para você também. Quais são as linhas hoje que ofertam linhas de capital de giro para o pequeno negócio, inclusive para o próprio setor? É disso que você tem que buscar, entender quais são as garantias que essas instituições financeiras necessitam, a capacidade de pagamento, taxas. Eu não sei aqui o nível, né, do público, estava até conversando com a Ana um pouco mais cedo, que tem muitos que estão ingressando nesse mercado, mas para aqueles que não conhecem ainda, né, eu acho que o principal balizamento aí hoje do mercado são os estudos da Greener, e lá traz muito, né, quais são as instituições financeiras mais bem ranqueadas quando o assunto é linha de financiamento. Instituições de ensino e pesquisa do setor, às vezes você está precisando de fazer um estudo mais bem elaborado ou captar algum tipo de recurso para algum projeto que você tenha na área, e pode ser que esteja do seu lado, na sua cidade, alguma que tenha mais fit com o setor e queiram investir em projetos inovadores. Associações representativas, nós temos grandes associações hoje a nível nacional,
mas nós, enquanto empreendedores, também temos a possibilidade de instigar as associações da nossa cidade e região para investir no setor, para alavancar o setor, para aproximar o integrador do pequeno negócio, do varejista ali. E muitas das vezes o que falta é oportunidade, esclarecimento. Então, essa rede de relacionamento, ela pode ser provocada, muitas das vezes, pelo pequeno negócio em uma determinada região. Políticas públicas, eu vou falar um pouco a respeito disso adiante, mas ela está muito relacionada também a gente conseguir entender quais são as possibilidades de benefícios fiscais, não só em âmbito federal e estadual, mas até mesmo municipal. Tem muitas prefeituras hoje que já têm trabalhado com leis que incentivem a população a investir em energia solar fotovoltaica, em contrapartida, receber benefícios como, por exemplo, o IPTU verde, ou acessar um fundo municipal para investir no seu próprio sistema fotovoltaico, principalmente famílias com vulnerabilidade, né, ou de baixa aquisição monetária. Em contrapartida, essas mesmas prefeituras dão isenções de ISS para aquele empreendedor que estiver prestando serviço e estiver lotado naquela cidade. Então, assim, é uma visão ampla e necessária para que você coloque o seu pé nesse mercado com mais solidez. Quando eu falei de cursos preparatórios, as perguntas que ficam você já fez um curso de projetista? A Oca está aí ofertando hoje, né, no sorteio, um curso de projetista, de montagem e instalação. As NRs também são algo fundamental hoje, por mais que a gente hoje não tenha uma obrigatoriedade com relação a esse tipo de certificação, o que deveria, na verdade, que seria uma excelente maneira da gente conseguir balizar esse mercado, subir a régua, mas é necessário. E a partir do momento que você estiver de frente para o seu cliente e mostrar para ele que você tem uma série de certificações e que elas, de fato, mostram o quanto que você preza pelo seu serviço, pela qualidade da sua entrega, com certeza, a chance de você converter uma proposta em um negócio, ela é maior, além, obviamente, do fator segurança que dispensa comentários, né? A parte de gestão financeira é pilar para qualquer empresa, a gente mostrou lá atrás o quanto que isso pode ser primordial para o negócio seguir em frente ou fechar as portas, e ambiente regulatório. Quando a gente fala de estudar a concorrência, pessoal, nós estamos falando de alguns aspectos, como fazer um levantamento de empresas de energia solar, eu falei lá, ali atrás, mas reforço aqui adiante. Você sabe hoje em torno de quantas empresas tem na sua região? Das empresas que você sabe, o quanto que você já tem de informação relacionada, que isso é um fator positivo para ela, as vantagens competitivas dela, né? O famoso, aquela matriz fofa, né? Força, oportunidade, fraqueza e ameaça. Quais são as forças delas? E em cima das fraquezas delas, o que pode se tornar oportunidade para você? E em cima das suas fraquezas, o que é a ameaça que você precisa de realmente melhorar para você se tornar competitivo nessa empresa que você hoje tem como um espelho na sua região? Então, é primordial você ter esse levantamento, saber tudo com que essa empresa tem como estratégia, que pode estar fazendo com que o seu negócio ainda não tenha alavancado. É muito importante analisar realmente a concorrência. Bom, as falhas, né, como eu disse anteriormente, as falhas dos outros podem se tornar uma grande oportunidade para você. E isso, eu considero que não é feito somente no momento onde a gente está abrindo uma empresa. Isso tem que ser algo recorrente, cíclico, né? De tempo em tempo, eu tenho um time dedicado dentro do meu negócio, ou eu mesmo, enquanto gestor, faço toda a análise estratégica, de analisar esse mercado, de melhorar as minhas estratégias. Não dá para a gente colocar a cadeira ali, sentar e achar que está tudo certo, por mais que a gente esteja vendendo. A gente sabe o quanto que o mercado ele oscila, como eu disse anteriormente, nesse mercado onde nós temos um impacto muito grande em questões de econômicas, né, mundiais, e que são muitas das vezes as rédeas são tomadas por países como a China,
Então, assim, questões como a pandemia, por exemplo, nos trouxe uma série de lições nesse sentido. E hoje o mercado digital é um deles, a gente vai falar um pouquinho disso lá na frente. Muitas das vezes a gente está percebendo aí uma mudança, uma migração das empresas da região. E como eu disse, será que o lugar onde eu devo abrir o meu pequeno negócio é onde já tem uma grande concentração de empresas? Por mais que nessa grande concentração de empresas também tem um grande público a ser atingido, mas de repente muitas empresas já estão migrando de região, de classe a ser atendida por algum motivo. E isso a gente tem que ter sempre no nosso radar e entender os motivos dessas ocorrências. Bom, investigar o atendimento às necessidades do cliente, né? Muitas das vezes a gente tem como partido que um determinado cliente ele está querendo investir no sistema fotovoltaico simplesmente por questões de economicidade, né? De diminuir os custos com relação ao consumo energético, os gastos e tudo mais. Mas será que é só isso? Será que ele não tem outros valores que fazem com que ele realmente esteja investindo numa energia solar? Pode ser que ele é um pequeno negócio e perceba que se ele investir numa energia solar fotovoltaica, ele vai estar podendo melhorar o marketing dele relacionado à sustentabilidade, né, o chamado marketing verde. Muitas das vezes você está oferecendo para o seu cliente um produto ou um serviço e você está analisando só preço. Esse cliente aqui, vou oferecer para ele o menor preço, ele vai fechar. Mas será que seu cliente ele não está disposto a pagar mais, mas como contrapartida e principal pilar, ele quer algo de qualidade, ele quer que seja utilizado as melhores marcas? Esse é um mercado que, muitas das vezes, o cliente final, ele é muito leigo no assunto. Ele não sabe a respeito das informações técnicas como o integrador sabe. Ele não sabe o que é inversor. Por mais que você faça uma explicação ali introdutória, conceitual, isso ainda é muito supérfluo para ele. Então, ele não sabe o que é inversor, o que é um módulo, o que é o tipo de geração, se é junto à própria carga, se é geração compartilhada, se é autoconsumo remoto. Então, assim, deixar isso bem claro para o cliente e buscar dele o máximo de informações para entender a real necessidade dele, vai fazer com que você seja de fato propositivo, passe confiança para o seu cliente e tenha a maior taxa, né, a maior possibilidade de converter toda essa proposta, esse orçamento em um negócio. Só para vocês terem uma ideia, a Green, no estudo que ela apresentou agora do primeiro semestre de 2022, ela trouxe a informação de que as empresas que estão iniciando nesse mercado, ou seja, aquelas que têm até 2 anos de existência, elas fazem em média 20 orçamentos por mês. E desses 20 orçamentos, ela consegue converter 2. Já uma empresa que tem mais de 2 anos, ela faz 57 orçamentos por mês e converte 7. Ou seja, será que a gente precisa de chegar a ter mais de 2 anos de empresa para ter essa curva de aprendizagem? Ou será que tem outros caminhos que eu posso aperfeiçoar o meu comportamento enquanto empreendedor, os meus processos, a forma com que eu lido com o meu cliente, para conseguir realmente fazer maior conversão das minhas vendas? Bom, sobre regulamentação, isso aqui é Bíblia para quem está no setor. Se você ainda não parou para ler sobre resoluções como a 482, a 687, se você já não debruçou até hoje sobre a lei 14.300, se você não está ainda por dentro das legislações tributárias do seu estado, Minas Gerais, por exemplo, tem uma série de benefícios relacionados à geração de energia solar fotovoltaica que fizeram com que aqui o investimento no setor fosse maior, seja pelas grandes fazendas solares, seja pela própria população. E com isso, atraiu prestadores de serviço, né? O adensamento empresarial aqui de integradores é muito grande, porque tem demanda, porque tem uma série de isenções aqui que se diferem de outros estados brasileiros. E isso é importante do empreendedor saber, porque ele tem que estar ciente do fator competitivo com que ele vá se instalar em uma determinada região ou não. Então, isso aqui é livro de cabeceira,
Quem não conhece, por exemplo, né, a Bárbara Rubin. A Bárbara é uma das pioneiras aí no que se diz respeito a trabalhar muito sobre a Lei 14.300, mostrar quais são os impactos para o consumidor final, quais vão ser os impactos também para o integrador, seja eles positivo ou negativo. Todas as mudanças regulatórias que tem, ela traz uma visão diferente. Então, se você, por exemplo, não segue a Bárbara Rubin, eu já sugiro aqui vocês estarem com ela, que ela traz muitas informações atualizadas de maneira bem leve. Bom, sobre definição de modelo de negócio. E aí a gente traz aqui 2 pontos. Ter um negócio próprio e ter o seu negócio próprio, você mesmo se formalizando, dando seus primeiros passos, tem suas vantagens e também tem seus pontos de atenção. Nas vantagens eu destaco algumas. É a autonomia, você que vai ter a sua mente, a sua capacidade e a sua vontade, acima de tudo, vai determinar o quanto que você pode crescer, e isso não tem barreiras, então te gera muita liberdade de criar suas estratégias, de validar as suas premissas, de buscar parcerias. Então, você realmente empreender com seu negócio próprio, ela realmente te possibilita um mar de oportunidades. Você não paga royalties, né? A não ser, obviamente, os impostos que já estão aí embutidos no seu enquadramento mediante ao que você vai prestando de serviço e vai gerando aí de notas fiscais e tudo mais, mas você não paga um royalty, por exemplo, por uma franquia. Em contrapartida, talvez a falta de experiência ela pode pesar nesse primeiro momento. Então, se você não tiver um mentor, se você não tiver uma boa base de relacionamento e nem buscar isso, acho que a palavra aí, o buscar, está muito mais associada à questão do comportamento, né, de ser uma pessoa articulada, pode pesar lá na frente e você demorar a prosperar e não conseguir começar a ter faturamento, gerar venda, aumentar sua carteira de cliente, fidelizar seus clientes, por aí vai. Então, é uma empresa que nasce sem reputação. É um neném ali que você vai ter que dar toda a cara, vai ter que dar todo o cuidado para que esse negócio realmente se sustente nesse mercado tão competitivo. E principalmente a questão tributária, né? Esse é um fator interessante porque nesse mercado, os números eles são muito grandes. Então, a partir do momento que você começa ali a fazer suas primeiras vendas, o seu faturamento, por consequência, também sobe muito. E se você também tiver aí uma falta de conhecimento tributário ou alguém que te assessore, isso também pode te penalizar lá na frente. Em contrapartida, nós também temos as franquias. E dentre algumas vantagens delas, a gente cita aqui a questão da reputação, né? A franquia, obviamente, bem analisada, se for realmente uma franquia conceituada, a reputação que ela tem no mercado já te agiliza muito com relação à penetração em uma determinada região. Por mais que um cliente não conheça o seu negócio, não conheça sobre o serviço, você tem a condição de apresentar todo o histórico dessa franquia, os resultados, quais são os serviços, os benefícios de um cliente comprar na sua mão. O posicionamento de mercado, né, a franquia já pensa tudo nisso para você, quem é o público que você vai atender, qual é o market share, né, qual é a fatia do mercado que tem de possibilidade para você atuar nessa determinada região, ferramentas padronizadas, você não vai ter que necessariamente adquirir um CRM, a própria franquia já tem ali essa ferramenta que vai fazer toda a gestão do seu cliente, define indicadores com você, ajuda a construção de metas e toda essa análise de mercado. Em contrapartida, né, as vantagens estão associadas a esse limite de crescimento, né, você nunca vai conseguir crescer mais que o dono da franquia, tem esses pagamentos de taxa mediante o seu faturamento, uma menor autonomia em relação às estratégias e também riscos de qualidade. Esse ponto aqui eu chamo a atenção porque também tem surgido, assim como muitos integradores, muitas franquias. E você precisa de analisar de maneira atenta e bem profissional qual a melhor franquia,
porque o mercado tem de tudo, e você pode estar sendo enganado aí a se associar a uma franquia de baixa qualidade que não vai te ajudar a alavancar seu negócio como você imaginava. Bom, quando a gente fala aqui de principais etapas dos planos de negócio, a gente discute sobre análise de mercado, marketing e vendas, plano operacional, a localização da empresa e também aspectos financeiros. E aí, quando a gente fala sobre análise de mercado, eu gostaria de trazer algumas perguntas aqui para vocês, para que vocês depois possam utilizar como plano de ação e, de fato, responder sobre esses questionamentos que são realmente reflexivos, né? Quem é o meu cliente e onde ele está localizado? O seu cliente está próximo de você? O seu cliente está onde é que ele falar que está mesmo? Você vai dar um jeito de viabilizar a ida e atender esse cliente? Ou não? Você tem um raio pré-definido de onde é que esse cliente está localizado? Por que ele está adquirindo determinado produto ou serviço? Ele está adquirindo porque ele precisa de economizar energia, ele está adquirindo porque ele tem um apelo pela sustentabilidade muito grande, ele está adquirindo por causa que seu preço é muito baixo, ele está adquirindo por causa do seu atendimento. Qual que é o seu diferencial para o seu cliente hoje adquirir um produto ou um serviço seu? A renda, né? Hoje você tem essa persona que a gente chama, né? Esse cliente bem definido. Você atende a classe A, B, C, D. Qual que é o nível cultural dessas pessoas com que você hoje tem se relacionado e buscado prospectar novas vendas? Bom, o potencial de clientes da sua região. Você sabe que, por exemplo, hoje o número populacional da região onde você está, qual que é o número de domicílios que tem na sua região, quantidade de empresas, para que você possa fazer um recorte, diante desses números aqui, eu quero atender 2% desse público. Se eu atender 2% desse público, dividido em 12 meses, eu consigo fazer e considerando que vai ser uma faixa de potência X, eu consigo fazer uma projeção financeira de Y. Você já parou para pensar nessas projeções em cima dessa potencialidade de clientes numa determinada região? E a melhor forma de comunicar com esses clientes? O estudo da Green cita que as principais formas hoje de vendas ainda é o boca a boca, né? É o famoso indicação do cliente satisfeito. E sem sombra de dúvida, isso gera muita confiança, né? Você gera essa proximidade, as pessoas, ainda mais no mercado onde a gente tem dificuldade de entendimento enquanto cliente, é um fator muito interessante. Mas hoje a gente tem o digital, e o digital ele tem uma possibilidade de escalonar, gerar escalabilidade, trabalhar todo um funil de vendas inteligente por meio de uma série de métricas que muitos dos clientes hoje têm fechado pelo canal digital. Então, se sua empresa ainda não está posicionada no mercado digital, nas principais plataformas, mídias, alguma coisa está de errado. Hoje a gente fala que o mercado ele é digital, é físico e digital. E o cliente quer ter, assim, a experiência, inclusive, obviamente, por mais que você não tenha um ponto físico, seu contato final sempre vai ser fisicamente com o seu cliente, mas muita gente hoje está trabalhando de maneira dinâmica, fluida, acaba fechando muitos negócios sem nunca ter visto a empresa, tudo por meio da digitalização. Quantos sistemas fotovoltaicos tem instalado na sua região? E isso aqui casa muito bem com o potencial de clientes. Não? Tenho 200 potenciais clientes e tem 100 sistemas fotovoltaicos instalados na região. Então, meu potencial ainda de atendimento são 100 clientes. E quantas empresas do setor já estão na minha região, que a gente já falou bastante. Marketing, como o meu negócio está posicionado, se eu estou posicionado pelo preço, pela qualidade, pela prestação de serviço, pelo pós-venda. E a questão do pós-venda é uma coisa muito, muito, muito importante de ser dita aqui, porque hoje muitas empresas
só pensam na venda, né? Só querem vender e a partir do momento que conclui a venda, entrega o serviço, não dão o mínimo de amparo para o seu cliente no pós-venda. Não faz uma análise de performance, não cria uma padronização de entender a satisfação do cliente, não pergunta se o cliente precisa de algum tipo de serviço extra, uma manutenção, uma limpeza, por mais que você não oferte esse tipo de serviço. Você pode ter ali uma rede de parceiros que, inclusive, você pode capitanear em cima dele, mas você vai estar ali atendendo o seu cliente e, com certeza, esse cliente vai falar para pelo menos mais 8 clientes, né? Segundo os conceitos do marketing, um cliente satisfeito fala para pelo menos mais 8. Mas hoje, nesse mundo digital, um cliente satisfeito, ele fala para milhões. Então, como é que você tem se posicionado nesse sentido? Os segmentos prioritários, né? A gente falou da questão do foco. O seu foco hoje é o quê? Qual o perfil? Cliente residencial? É indústria, comércio? É determinada região? Como você pode ampliar produtos e serviços? Acho que isso aqui está muito associado a esses novos modelos de negócio que têm surgido, principalmente com a chegada de novas tecnologias, essas oportunidades relacionadas a outros tipos de negócios, serviços que podem ser acrescidos do que você já faz hoje como core business, como principal negócio do que você atua, mas é sempre ter no radar as possibilidades de ampliar, de fato, produtos e serviços que vão aumentar a sua liquidez, né, o seu faturamento, sua lucratividade, e principalmente pensar naquilo que pode gerar recorrência. Então, acho que o pós-venda, ele está muito associado a isso. Por que você hoje já não sai de uma venda com o seu cliente, já com um plano de assinatura, para 2 vezes por ano você fazer uma manutenção nos módulos, fazer uma limpeza básica no cliente? Se você fizer dos 30 sistemas fotovoltaicos que você fechar, se 15 deles você criar uma receita recorrente, você já está falando de pelo menos um dinheiro que vai entrar no seu caixa, que vai pagar algum custo fixo seu no final do mês. E isso é extremamente importante. Às vezes a gente só foca ali na venda principal e esquece da ampliação de produtos e serviços. E o cliente está ali. E às vezes ele tem interesse, ele só não foi consultado, oferecido para ele, por isso que ele não se interessou. Processos de vendas estão associados, obviamente, a bons vendedores, mas associados principalmente também a processos, a padronização, a treinamento. Vendedor bom não existe se não for capacitado, se não for treinado, se não houver todo um acompanhamento. As pessoas aprimoram mediante o tempo e a oportunidade, né? Elas precisam, de fato, serem trabalhadas. Mas não adianta isso se você não cria um norteamento, né? Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Então, nesse sentido, é muito importante você ter uma definição de uma argumentação que o vendedor vai fazer com o seu cliente. Você tem ali um script de como é que ele vai abordar, ou você mesmo, se você está iniciando, como é que você vai fazer as abordagens, até que ponto que você sabe que você pode negociar, quais são os gatilhos mentais que você vai utilizar para que esse cliente realmente perceba valor na sua proposta e feche com você. Você tem a meta definida? Quanto que você tem que vender por mês para o seu negócio minimamente ficar equilibrado ali e você não ter nenhum tipo de prejuízo? Então, essas metas devem ser bem trabalhadas e muitas das vezes elas são fundamentais para que o negócio realmente alavanque. Então, inclusive, trabalhar com questões de bonificação, os vendedores ficam mais estimulados para fazerem as vendas com efetividade. E aqui está relacionado à questão do digital, né, que eu disse anteriormente. A gente tem que ter esse equilíbrio entre o físico e o digital te possibilita uma série de mensurações de dados e de informações para tomada de decisão. Então, o quanto que você está investindo, por exemplo, em uma campanha digital e o quanto disso está revertendo em cliente.
A gente consegue fazer essa conta, ver se esse esforço de fato está valendo a pena, se está sendo bem direcionado. Se hoje você não tem tempo para fazer isso, existem profissionais hoje especializados na parte de gestão de tráfego, né, e tantas outras áreas do digital que podem, de fato, gerar valor para o seu negócio nesse mercado que quem não está realmente está perdendo tempo e dinheiro, está praticamente fadado ao fracasso. E as métricas elas servem realmente para fazer esses controles e mudar a direção de acordo com os resultados que a gente está alcançando. Em plano operacional, pessoal, está muito associada à questão de processos, de padronização. Então, estou iniciando um empreendimento no setor. Qual é o número de colaboradores inicial que o meu negócio necessita para começar a rodar? Eu sozinho suporto? Instalar, vender, dar feedback para o cliente, dar assessoria pós-venda. A partir dessa definição, né, qual que é a infra necessária para o meu ponto de atendimento, ou se não vai ter um ponto de atendimento inicial, o que eu preciso ter no meu home office, né, no digital, para que o meu negócio não fique comprometido. A mesma coisa para atuação em loco. É muito ruim quando a gente chega num cliente e o cliente se depara que você esqueceu algum tipo de equipamento. Aquilo ali minimamente já demonstra um despreparo, né? Então, é muito importante você ter um checklist de toda a infraestrutura necessária. Eu vou precisar do quê? De uma van, de uma escada, equipamento de proteção individual, equipamento de proteção coletiva, cabos, todo o material do kit fotovoltaico. Está faltando mais alguma coisa? Analisei meu checklist, porque é muito mais custoso, né, você fazer um deslocamento de 200 km para atender um cliente e perceber que esqueceu algo que você vai ter que adquirir de urgência em uma determinada região, que isso é custo e custo impacta na sua lucratividade. Você sabe hoje qual que é o tempo de execução de uma atividade? Não só em campo, eu gasto 3 dias para instalar uma usina de 5 kW, mas eu não sei se vou gastar o mesmo tempo se for uma usina de 10, porque também eu não sei se ela vai ser instalada em solo, não sei se vai ser instalada no telhado, qual é o tipo de telhado. Então, qual é o tempo de execução para a atividade em loco, principalmente? E hoje existe uma série de plataformas que te ajudam a fazer esse gerenciamento de execução das atividades. A mesma coisa serve para internamente no meu setor administrativo. As atividades para formatar uma proposta, as atividades para fazer um primeiro atendimento, as atividades do setor que vai fazer as campanhas publicitárias. E isso é preciso ser medido, que você começa a medir a efetividade do seu colaborador ou a sua própria e entender onde é que estão os gargalos, os pontos críticos aí. Então, os processos eles realmente precisam ser bem definidos e padronizados. E se o caso da sua empresa for uma localização de ponto físico, é interessante que ela tenha, obviamente, visibilidade, seja fácil acesso para o seu cliente, fechar um negócio ou conhecer algum determinado material antes de adquirir um sistema fotovoltaico com você, ter uma localização que seja estratégica junto com os seus fornecedores, porque isso, de alguma maneira, impacta também em questões logísticas, uma infra condizente, e, ao mesmo tempo, para o mercado digital, é o inverso, né? No sentido de que você precisa estar, na verdade, a palavra não é o inverso, né? No mercado digital é o seu posicionamento digital, é sua presença digital. Não adianta você falar que tem um Instagram hoje, mas é um Instagram que você não utiliza ele de maneira profissional, não tem uma presença digital, não faz publicações constantes e padronizadas, você não tem um Instagram humanizado. Hoje as pessoas gostam de ver pessoas, não gostam de ver uma marca. Então, mostra quando você estiver em campo, fazendo um determinado tipo de serviço, busca depoimentos de clientes que já adquiriram um serviço de você, porque cliente falando para cliente gera empatia, e a presença digital com um cronograma padronizado de tudo que você está fazendo. Tudo tem uma oportunidade de que você utilize
para promocionar o seu negócio. E o digital está aí para isso. Falando sobre plano financeiro, né, e não entrando muito, porque as próximas aulas têm como objetivo tratar sobre questões relacionadas à precificação e tudo mais, mas para a gente não deixar perneta aqui essa visão de abertura de um negócio, a gente tem que levar em consideração pelo menos 3 variáveis quando a gente fala de preço. A primeira está relacionada à tributação, que a gente já discutiu um pouco aqui. É importantíssimo você ter isso muito bem entendido e assessorado. Então, de fato, além de um consultor, além de um contador, é muito importante, de fato, a gente ter um consultor tributário com quem você vai recorrentemente buscar tirar suas dúvidas. Além da questão de tributação, o preço ele está associado aos custos, sejam eles fixos e variáveis. É muito importante você saber definir o que é custo fixo e o que é custo variável. E dentro desses custos fixos, eu costumo destacar a questão do prolabore, né? Não adianta eu faturar 20 mil no mês e o meu salário ser 5, e no outro mês eu faturar 50 mil e meu salário ser 15. Custo fixo é custo fixo, né? O salário do empreendedor ali, ele não pode ser alterado mediante o faturamento. E é isso que vai gerar o seu caixa, né, conhecido também como capital de giro, para situações de emergência, de oscilação de mercado, de baixa venda. Então, você vai ter ali um fundo que vai garantir com que o seu negócio continue sustentável, principalmente em momentos de crise. Já os custos variáveis são aqueles que se alteram, né, variam mediante a sua produtividade. Então, quanto mais você vender, mais material você vai gastar. Se você tiver um plano de vendas que gere comissão para os seus vendedores, quanto mais ele vender, maior vai ser a comissão dele. E isso, essas duas variáveis, custo fixo e custo variável, associado aí, o que a gente chama de margem de lucro, é que compõe aí uma precificação do seu serviço. Então, quando a gente está falando de custos, é saber negociar muito bem. E quando a gente está falando de negociar muito bem, não é só negociar com o cliente final, é saber negociar também com o seu fornecedor. Porque se você está comprando um determinado equipamento com 10% a mais em um determinado distribuidor do que outro, isso está associado a custo. E no final, isso impacta no seu lucro. Então, é muito importante você ter esse poder de barganha, e, obviamente, quanto mais fiel você também é a um determinado fornecedor, isso vai te abrindo portas e melhores condições. O que a gente chama que seu score vai aumentando, né? Conhecer muito bem a sua estrutura. Então, não adianta você querer formar um preço baseado somente no que o seu concorrente está cobrando, porque você não conhece a estrutura dele de maneira aprofundada, você não sabe necessariamente se ele tem um ponto físico, quantos colaboradores que ele tem, qual que é o custo fixo dele com folha salarial, água, luz. Você não sabe se ele embute a logística quando ele está indo atender um cliente ou não, com hospedagem, alimentação, deslocamento, entre outras informações de terceirizado. Então, você, primeiramente, na hora de formar o seu preço do seu negócio, obviamente ele tem que ser competitivo, mas você tem que entender a sua estrutura. E a sua estrutura é diferente do outro cliente. E o que vai fazer com que o seu preço seja mais competitivo ainda é a forma com que você vai vender para o seu cliente final. É o fator de qualidade, é o que você vai entregar para além, que vai superar as expectativas do consumidor. Ter limite na sua negociação. O cliente pede um desconto, faz um chorinho, dá 10% de desconto, outro deu. E aí, no impulso ali, o empreendedor acaba dando, mas nem sabe o que pode estar acontecendo. De repente, ele está fazendo o serviço até mesmo já no vermelho, né? Está pagando para fazer o serviço. E a terceira variável está associada ao mercado. Não adianta nada também a gente ter uma boa apuração de custos e tributos e o mercado não absorver o seu preço. Então, às vezes a gente pode até se questionar, poxa, determinada empresa cobra muito mais caro que eu e vende. Por que o mercado está absorvendo o preço dele? Ele deve ter algum tipo de outros serviços, a forma com que ele está vendendo, que
está gerando toda essa conversão. Porque, caso contrário, o mercado realmente não vai absorver e o mercado é muito competitivo. Então, muitas das vezes, realmente, o mercado acaba orientando aí o preço final. Você pode se deparar muitas vezes, você faz 10 orçamentos com empresas distintas, você vai receber 10 preços diferentes. Bom, capital de giro, eu já tinha falado anteriormente um pouquinho, mas, resumidamente, é o recurso financeiro que você precisa ter em caixa para manter o seu negócio. Não tem como a gente sobreviver sem um capital de giro. E, resumidamente, é tudo aquilo que você vai receber, mais o que você já tem aí em conta estoque, mas hoje a gente sabe que no mercado solar, dificilmente, né, o integrador trabalha com estoque, a gente aciona os distribuidores mediante a necessidade. Alguns já têm capacidade para fazer isso, e isso pode ser um fator diferencial dada a urgência. Eu preciso, para ontem, instalar um sistema fotovoltaico aqui, porque a lei está vencendo. Aquele que tiver em estoque, pode ser que o cliente priorize. E tem mudado essa regra também, né? Muitos integradores já têm começado a buscar fazer isso junto aos distribuidores. Mas é isso, menos o que você tem para pagar, seja em despesas, impostos e contas. Isso é o seu capital de giro. É isso que vai fazer com que o seu negócio se mantenha no dia a dia. E, em resumo, a gente normalmente trabalha com capital de giro de 6 meses. Então, considere que sua empresa só está recebendo boleto debaixo da porta. Todo esse boleto de água, luz, internet, tudo que está chegando ali. Aquilo que chegou no final do mês, o valor o quê? R$ 3.500? Então, é R$ 3.500, considerando que você não vai vender nos próximos 6 meses, R$ 3.500 vezes 6. Esse é o capital de giro que você precisa de ter para o seu negócio se manter por um determinado momento, principalmente em momentos de oscilação. E ponto de equilíbrio é quando a gente está falando que é o mínimo que você precisa de vender, porque os custos da sua empresa, junto com o que você vendeu, se iguale, e você não sai no prejuízo e não sai também no lucro. E para você ter uma ideia de como fazer esse ponto de equilíbrio, você tem que ter em mente, né, de maneira bem clara, qual que é o seu custo fixo mensal, o valor que você vende. Você pode pegar lá o principal, a média de potência que eu vendo por mês aqui é X, esse é o meu preço de venda, menos o custo variável, né, que é o custo que está relacionado aí à produtividade. Você faz essa divisão e multiplica por 100, você vai saber ali quanto que a sua empresa precisa de vender para ela zerar as contas e ficar no 0 a 0 naquele determinado mês. Então, isso aqui já é uma primeira meta. Você sabe seus custos, sabe o preço que você cobra hoje, sabe seu custo variável, minimamente você já tem um norte. Para o mês, pelo menos se pagar, eu já tenho que fechar 3 sistemas fotovoltaicos. Então, é por aí. Bom, finalizando já, pessoal, indo para os finalmente, né, algumas dicas de gestão mais eficiente, reduzir os gastos desnecessários. Às vezes, a gente consegue enxugar, mas a gente não quer olhar para isso, e a gente tem que ser muito fiel nesse sentido, e ter humildade conosco mesmo, de saber que determinados gastos, eles não são relevantes, e podem ser cortados, e eles vão impactar na sua lucratividade. Pensar sempre no negócio gerando crescimento, gerando escalabilidade, e isso está muito associado ao digital, está associado muito às parcerias com que você busca, aos novos serviços e produtos que você tem capacidade e interesse de incorporar à sua empresa. Controlar entradas e saídas, isso aqui é uma coisa diária, não existe fluxo de caixa mensal. Existe controle de entrada e saída, fluxo de caixa diário. Você precisa saber todos os custos que estão relacionados ao seu negócio, porque isso pode estar cobrindo, né, gerando uma nuvem aí de informações, e você não sabe onde é que está a torneira de desperdício no seu negócio. Então, isso tem que ser algo diário. Não esquecer de colocar lucros no cálculo. Hoje, no mercado aí de serviços, se fala em torno de 30% de margem de lucro, mas isso também varia. Negocie prazos e condições com seus fornecedores. Se você tem capacidade de pagar o seu fornecedor sem nenhum tipo de juros, com o maior parcelamento possível,
significa mais dinheiro no seu bolso para ser capital de giro, para você deixar investido e, nesse sentido, se manter mais seguro também. Retirar Prolabore é custo fixo do negócio, mesmo nos meses que você tem menor faturamento, o Prolabore é fundamental para que você tenha realmente parâmetro do quanto que o seu negócio está, de fato, gerando bons resultados, mas é claro, ter um Prolabore compatível, factível com sua realidade. Então, normalmente a gente fala aí, tem que ter 8%, o seu Prolabore não pode passar de 8% do faturamento. Então, você tem que ter isso aí como regra para que você não meta os pés pelas mãos. E Prolabore não varia. Tá? E calcule o seu capital de giro, que foi o que a gente falou lá embaixo. Gestão de KPIs, em outras palavras, gestão de indicadores. Quais são os indicadores que você vai fazer análise de maneira que você consiga ter um acompanhamento mensal, fazer comparações anuais? Olha, em janeiro de 2020, eu vendi 10 sistemas. Em janeiro de 2021, eu vendi 14. Por que eu consegui aumentar de 10 para 14, né? Um aumento de 4 aí, de um ano para o outro. Qual foi a estratégia que eu tomei? O contrário também é verdadeiro. Por que caiu? Qual foi a tomada de decisão que eu tive que a gente teve essa oscilação? Assim como também a gente pode fazer de um mês para o outro, o importante é você ter a educação, a disciplina de ter indicadores como forma de mensurar o quanto que a sua empresa está crescendo. Então, a gente tem indicador de faturamento, a gente tem o indicador de ticket médio, a gente tem indicadores relacionados a número de clientes por mês. Isso tudo depende do quanto que você quer mudar, o que faz sentido para você analisar e para tomar suas decisões. Calcular preço de venda corretamente, não dê descontos ou faça promoção porque que seu concorrente promoveu. Fulano está dando 10% no mês da Black Friday. Você vai fazer? Mas você vai fazer diante da sua realidade. Não pode ser diante da realidade dos outros. Nunca esquecer questões de impulsos, tributação, os encargos, questões relacionadas a markup, e também sempre estar oferecendo aí algo diferenciado do que o mercado propõe. Parcerias, pesquisar a reputação das empresas, isso aqui também é muito importante, e aí no sentido, enquanto seus fornecedores, será que essa empresa de fato é uma empresa que eu posso confiar? Esse produto que eu vou estar ofertando aqui no mercado já é um produto validado? Então, muito nesse sentido. E aproveitando aqui o gancho, né, eu não sei se eu citei, mas a questão de NPS. Olhar a satisfação do cliente, hoje é muito simples, pessoal. Hoje a gente tem uma ferramenta chamada WhatsApp, que você consegue, de maneira muito prática, entender se o seu cliente está satisfeito ou não com o seu serviço. Questões de crédito também nós já discutimos, né? As análises de possibilidade de crédito também são muitas, e os estudos aí, principalmente da Greener, trazem essas informações claras, quais são as principais instituições financeiras que estão olhando para o mercado solar e acompanhar as tendências. Aqui no Sebrae Minas, a gente tem algumas trilhas relacionadas a conteúdos. Então, hoje a gente tem uma plataforma chamada Sebrae Play. Dentro do Sebrae Play, a gente tem uma versão como se fosse um stream, né, semelhante ao Netflix, e lá você tem a possibilidade de encontrar uma série de conteúdos, e-books, voltados para a questão da energia solar. Então, a gente tem lá uma cartilha de como montar uma empresa de energia solar, como estruturar meu marketing digital no mercado solar, e entre outros artigos, blog posts, bem interessante. Bom, o papel do Sebrae é realmente trabalhar esse desenvolvimento da gestão do negócio. Em alguns momentos, a gente também entra com serviços de inovação para aqueles que estão buscando se diferenciar, seja na parte de design, desenvolvimento tecnológico, produção de qualidade, áreas de sustentabilidade. Então, é uma série de serviços que, inclusive, o Sebrae subsidia parte do investimento para o empreendedor. E, muitas vezes, também formam-se grupos, né, de integradores que têm interesse de trabalhar enquanto rede, buscar soluções de interesse econômico em conjunto.
A gente tem um exemplo bem interessante aqui em Minas Gerais, que é a Imersol. Foi um grupo de integradores que lá em 2018 buscou o Sebrae, assim como vocês estão iniciando, no sentido, Sebrae, me dá auxílio na parte relacionada a marketing digital. Eu estou precisando de ajuda aqui na precificação, na área de gestão financeira. E aí, esses empresários começaram a perceber que eles tinham possibilidade de atuar em conjunto, que eles tinham os mesmos anseios, e por esse motivo eles decidiram ingressar aí numa das nossas metodologias, chamada Central de Negócio, e formar uma rede. Essa rede hoje é formada por 10 integradores, eles têm atuado aí em todo o Brasil, e deixaram, na verdade, de ser clientes do Sebrae, né, porque cresceram demais, e hoje são grandes parceiros. Para fechar, queria falar com vocês rapidamente sobre essa importância da inteligência de dados. A gente está num mundo tão informatizado, tão digital, e as informações estão aí para todos, e elas precisam ser utilizadas para que a gente possa tomar as melhores das decisões para o nosso negócio. Então, aqui é só para quem é de Minas Gerais, tá? Mas serve aí como boa prática. Nós construímos aqui um dashboard de geração distribuída, com foco numa série de dados macroeconômicos, com dados técnicos, para ajudar nessa tomada de decisão do empreendedor. Se ele deve abrir uma empresa em determinada região, qual o grau de oportunidade em determinada região, qual que é a média instalada de potência em determinada região, cidade, município. Então, a gente consegue explorar de maneira bem interessante. Isso aqui é só uma carinha dele. E aí a gente tem uma série de benefícios, como eu disse, né? Tem algumas empresas mapeadas de Minas Gerais nesse dashboard. A gente consegue ver, inclusive, gastos públicos das prefeituras com energia elétrica, quantidade de residências por município, quantidade de empresas em geral por município, ou seja, potenciais clientes, para que a gente consiga ter essa visão de oportunidade, saturação mercadológica e tomada de decisão, de fato, em cima de dados macroeconômicos, obviamente que sempre levando em consideração todo o feeling que você já tem do seu negócio, de onde é que você vive, dos seus potenciais clientes. Então, realmente é um suporte que tem sido utilizado muito aqui por integradores de Minas Gerais. Então, o QR Code está aqui, quem quiser acessar, está à disposição, é gratuito. Bom, Lidiane, da minha parte é isso. Eu agradeço aí a oportunidade dada pela OCA e estou à disposição aí, não só agora para um bate-papo, como também para aqueles que quiserem aí, tá os meus contatos. Obrigado. Muito obrigada, Diogo. A apresentação foi excelente, o pessoal está gostando. E, devido ao tempo, o que a gente pode fazer agora? São 5h24. A gente pode ter 20 minutinhos para as perguntas e até umas 15 para 6, tá? E aí depois a gente vai para o sorteio do curso da OCA, tá bom? Vocês podem fazer as perguntas abertamente pelo microfone, pode abrir o microfone de vocês agora. E eu tenho perguntas no chat também, então vamos intercalar, tá? Uma pergunta do público no microfone e depois eu faço uma para o Diogo aqui que está no chat, tá bom? Boa tarde. Boa tarde. Diogo, você poderia voltar o seu contato ali para mim, por favor? Eu não consegui anotar a tempo. Eu vou deixar aqui, ó, no chat, mas é 319-9560-6424. Mandei aqui no chat. Ok, muito obrigado. Parabéns pelas explanações aí. Obrigado. Lembrando que a gente vai disponibilizar a apresentação no grupo do WhatsApp do OCA News, tá? Quem não participa do grupo ainda pode participar através do link que está no chat. Bom, vamos para uma pergunta do chat, então, Diogo, desculpa. Sim. Tem uma pergunta aqui, mas está com o nome de celular. Então, se eu não conseguir entender direito a pergunta, a pessoa pode abrir o microfone e perguntar diretamente, tá? Os módulos fotovoltaicos, os módulos são solar, certo? Porque a maioria usa as companhias elétricas. Eu acho que uma pessoa que está entrando agora no setor deve estar um pouquinho confusa ainda com essa parte. E a pergunta não está tão clara para mim. Os módulos são solar, certo? Porque a maioria usa as companhias elétricas. Se a pessoa puder falar aí pelo chat fica mais fácil. Com áudio, na verdade, né?
Ou se alguém conseguiu interpretar essa pergunta melhor. Bom, enquanto isso, a gente vai para a próxima aqui, se a pessoa quiser deixar aqui no chat, explicar melhor para nós. O Daniel Soares perguntou, existe algum meio ou fonte confiável de informações para análise da qualidade da franquia e da estrutura oferecida por ela a fim de evitar a entrada em uma furada? Quais os pontos mais importantes e que não posso deixar de avaliar antes de me tornar um franqueado? Bom, essa pergunta é Daniel, né? Essa pergunta do Daniel é uma pergunta bem relevante, porque, de fato, esse é um mercado que, de certa maneira, acaba sendo um pouco prostituído, né? Muita franquia surgindo aí, e não necessariamente a gente tem acesso a todas as informações na hora de tomar uma decisão, se aquela franquia é a melhor franquia para eu abrir o meu negócio. Mas, assim, hoje a gente tem a Associação Brasileira de Franquias, que já pode ser uma excelente forma de você validar o quanto que essa instituição, né, empresa, ela está participando de entidades de classe como essa, se ela tem algum tipo de certificação enquanto franquia. E, inclusive, né, nesse material que eu disponibilizei, que eu falei do Sebrae Play, a gente deixou lá um artigo que fala em relação a essa questão de como é que você deve fazer uma análise de uma franquia, né? Então, são 7 dicas na hora de você escolher uma franquia. Mas, assim, primeiro ponto, eu acho que ela está associada à questão da viabilidade financeira, porque tem todas essas questões relacionadas a custos, a ROI. Então, na hora que você vai entrar numa franquia, em quanto tempo que você vai conseguir, de fato, pagar esse investimento? E aí você vai ter que analisar lá os diversos tipos de franquia que tem e quais são esses custos. Acho que o segundo está relacionado a perfil empreendedor, porque se você não tiver um autoconhecimento, primeiro seu, e segundo, dos valores, premissas, do que essa franquia preza mais, pode ser que ela não seja compatível com o que você tem como conduta, como premissa, não só profissional, mas também pessoal. Acho que outro está relacionado à reputação da franqueado, e aí está muito associado à questão, quais são os produtos e serviços que eles oferecem, qual o nível de posicionamento que essa franquia está, o nível de conhecimento dessa franquia com relação aos produtos e serviços que ela de fato está vendendo, qual que é o suporte que essa franquia ela oferece para o franqueado, o nível de satisfação também eu acho que é um ponto interessante dos outros franqueados que já estão na franquia, então sondar outras franquias que já estão no mercado para avaliar qual que é a satisfação dela. Todo esse potencial também de mercado, né? Ou seja, quais são as metas dessa franquia a nível nacional ou a nível pelo menos estadual, onde é que você está? Ela tem realmente anseio de crescer? Porque isso, de fato, vai impactar também no seu crescimento, né? E também tem que ter uns cuidados relacionados a essas questões de custos, né? Então, muitas das vezes pode ter alguns custos embutidos aí que você não está sabendo e lá na frente vai impactar. Mas eu acho que o primeiro passo aí é realmente consultar, né, a Associação Brasileira de Franchise, a ABF, para tomar ciência com relação a questões legislativas e também informações relacionadas à qualidade. Boa tarde. Boa tarde. Só sobre a primeira pergunta, né, que tipo ficou assim sem me entender, que ele quis dizer, pela pergunta eu entendi assim, que eu comprei as placas solar, o sistema solar. Se ela é solar, por que eu tenho que trabalhar com a rede elétrica, né, com a companhia elétrica? Eu acho que foi essa pergunta que ele quis fazer, né? Certo. Agora acho que ficou melhor. Bom, eu não sou o cara mais expert na parte técnica, mas basicamente está relacionado aos sistemas on-grid, né? Ou seja, por mais que você tenha um sistema fotovoltaico que capta a energia por meio do sol, ela precisa ser convertida e aquilo que é consumido simultaneamente, ok. Aquilo que você tem como excesso é gerado crédito e você precisa de jogar isso na rede elétrica.
a não ser que você esteja instalando um sistema off-grid, que você tem um sistema de armazenamento ali, aí você não dependa da companhia elétrica. E, ao mesmo tempo, né, é sempre bom lembrar que os sistemas fotovoltaicos eles não conseguem gerar, aliás, eles não conseguem economizar por completo sua conta de energia. A gente fala aí que é limitado até 95% de redução. Os outros 5% estão sempre associados aí à iluminação pública, que é de obrigatoriedade de toda unidade consumidora pagar. Aquela na cabeça. Você está com o pé no chão. Paulinho, por favor, desabilita seu microfone, por favor. Paulinho Falcão, se você puder desabilitar o microfone, por favor. E complementando aqui, Lidiane, por que a maioria também usa as companhias elétricas, ainda nesse sentido dos sistemas on-grid? Porque, principalmente que questões de custo, né? O sistema de armazenamento ainda é um valor muito alto, e a maioria dos sistemas fotovoltaicos, eles são junto à própria carga, que é o que, de fato, aí gera essa conexão com a companhia elétrica. Obrigada, Diogo. Pessoal, mais alguma pergunta? Senão a gente já vai para o sorteio. Aproveitem. O Diogo tem muito conhecimento aqui para passar, então tirem essas suas dúvidas. Aproveitem o momento. Posso falar? Diogo, boa tarde. Boa tarde. Uma dúvida. Os módulos, ele gera solar no caso de dia. À noite, quando está stand-by, tem geração ou não? Bom, a gente fala que é uma fonte intermitente, né? Principalmente por causa de momentos que não temos aí a incidência solar, ou período chuvoso, ou momento noturno. Já tem-se estudos aí de módulos que conseguem, estão gerando energia no período noturno, mas ainda é algo muito incipiente em pesquisa e inovação. Então, o que acontece hoje é exatamente isso. Você gera sua energia, consome ele de forma simultânea, caso esteja utilizando equipamentos. Aquilo que é excedente, você joga na rede elétrica e você vai utilizar esses créditos em momento onde você não estiver gerando energia, que são os momentos noturnos, por meio desses créditos que estão aí na rede elétrica, por meio da companhia. Então, resumindo, ainda o período noturno não é o momento que a gente está gerando energia, sim consumindo aquele crédito que a gente gerou durante o dia ou em outros momentos. Lembrando que a gente pode acessar, né, e consumir todo esse crédito gerado em até 5 anos. Beleza, obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Lembrando que no dia 11 a gente tem aula com o professor Denis Lourenço, que é da parte técnica, ele dá o curso de projetos de sistemas fotovoltaicos na OCA. Então, é uma excelente oportunidade também para tirarem as dúvidas técnicas, tá bom? Ó, tem uma pergunta aqui no chat do Tiago Muniz. Boa tarde. Teria como reforçar sobre a mudança na legislação que está prevista para o final deste ano, sobre a taxa de uso junto à CEMIG? Bom, a Lei 14.300, né, que é o Marco Legal da Geração Distribuída, ela é uma lei que está entrando em vigor aí, na verdade já está em uso desde o dia 6 de janeiro de 2022 e está passando por esse processo de transição. Então, aqueles que têm interesse, né, em investir no sistema fotovoltaico e manter-se nas regras atuais, deverão entrar aí com a solicitação de um parecer de acesso até o dia 6 de janeiro de 2023. E dentro de uma série de mudanças que vão ter junto com a lei, está a questão aí dessa alteração. Então, ou seja, quem já tem um sistema fotovoltaico ou solicite o parecer de acesso até essa data que eu disse, 6 de janeiro de 2023, mantém-se nas regras atuais, com geração de energia sem tributação até 2045. A partir disso, nós teremos aí um período transitório até 2030, que
a gente vai ter o que a gente chama de componentes tarifárias, né, que vão acabar por remunerar as concessionárias de energia. Em especial, né, a taxa do fio B. Aqui em Minas Gerais, nós estamos falando aí que cerca de 30% do que hoje é gerado de energia vai ficar para remunerar as componentes, as concessionárias de energia, a chamada taxa do fio B. O que vai impactar um pouco na viabilidade desse tipo de investimento. Não, obviamente, não vai se tornar inviável, né? Pelo contrário, vai se tornar ainda muito viável, mas o payback de um sistema fotovoltaico ele tende a aumentar aí pelo menos uns 6 meses. Isso por causa dessa taxa, que vai ser gradativa nos próximos 6 meses, né? Depois da lei implementada, nos próximos 6 meses a gente vai ter um processo de transição. Quem pedir depois de 6 meses da lei aprovada, né, ou seja, 18 meses, também entra numa outra regra de transição aí para ir pagando essa taxa de fio B. Então, ela vai ser gradativa aí para os próximos anos. Então, quem tem interesse em investir no sistema fotovoltaico, né, e tem condições de viabilizar isso, esse é um momento muito oportuno. Mais alguém quer fazer pergunta por áudio, pessoal? Geraldo fez uma pergunta aqui, Lidiane, sobre financiamentos, né? Bom, financiamento, pessoal, de fato, tem uma série de variáveis que podem afetar nesse sentido, né? Entre elas, até mesmo o relacionamento que você tem com o banco. Aí eu não sei se a pergunta é pensando no consumidor final ou pensando em acesso a crédito para a própria empresa. Mas pensando no, seja qualquer uma das partes, e aí trazendo mais a questão que é para o setor solar, os bancos que estão tendo mais afinidade com esse setor, têm priorizado linhas, a gente pode falar aí que a BV Financeira, o Santander, o próprio Banco do Brasil, o Sicredi e o Sicobi são bancos aí que hoje têm se dedicado a constituir linhas para financiamento para o consumidor final e também como investimento, capital de giro para o próprio integrador. Taxas, isso aí acaba sendo muito específico de banco para banco, porque tem um impacto também, principalmente com questões relacionadas a garantias, capacidade de pagamento, tempo de relacionamento. Mas ainda assim, muitos bancos têm criado algumas plataformas que facilitam essa análise com relação ao financiamento. Então, aquele integrador, por exemplo, que está junto com o cliente em uma determinada região, dependendo do banco, vou dar um exemplo aqui, o Santander, eles têm hoje uma plataforma de financiamento que você consegue, com poucas informações do cliente, já analisar uma condição de financiamento, taxas, de forma simultânea por meio da plataforma que eles já têm disponível. Então, isso é uma forma que pode agilizar muito ali no processo de vendas, e o que os bancos têm feito é se associarem aos integradores para que esses sejam agentes financiadores na hora de fechar a venda, ou seja, né, ele já faz o papel de vender para o cliente final e, ao mesmo tempo, já cria esse processo de agenciador aí para facilitar o acesso ao crédito. Uma outra pergunta do chat também. O Fernando perguntou qual suporte um empreendedor pode esperar do Sebrae. Bom, essa é uma pergunta que, na verdade, ela é bem ampla, né? Eu acho que hoje, que pelo menos o Sebrae Minas tem trabalhado muito, é com apoio ao empreendedor que precisa desse suporte empresarial na parte financeira, trabalhar questões relacionadas a marketing, vendas, canais de vendas, trabalhar o acesso ao mercado digital. E, nesse sentido, a gente está até lançando aqui em Minas Gerais um programa de aceleração para integradores, programa esse que vai ter duração de 10 meses e vai ter aí, dentro do seu escopo, tanto a parte técnica, nós vamos ofertar a parte relacionada à montagem, instalação, quanto a parte também de gestão. Ao mesmo tempo, o Sebrae trabalha muito a questão do desenvolvimento econômico,
Então, outras frentes que precisam ser abertas para facilitar o ambiente de negócio para o setor fotovoltaico têm sido trabalhado. Então, a gente tem aproximado muito das prefeituras para discutir questões relacionadas a políticas públicas, as associações, a BGD, a B-Solar, estão com a gente também. O Minas Solar recentemente foi prova disso aqui em Minas, foi um evento aí gigantesco, que a gente fincou a bandeira aqui para falar para o empreendedor o quanto que a Solar tem crescido e como que a gente tem olhado nesse sentido. Então, são eventos de sensibilização, são momentos de consultoria junto com o pequeno negócio, são momentos onde a gente trabalha junto com outros atores que também são importantes, Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado. Então, é uma atuação bem ampla e sempre pensando, obviamente, nessa prosperidade e na competitividade do pequeno negócio. Muito bom, Diogo. São 17h42. Alguém quer fazer uma última pergunta? O Marlos perguntou se o curso é online ou presencial. Programa de aceleração, eu citei ele aqui como um exemplo de Minas Gerais, né? Eu sei que aqui tem pessoas de todo o Brasil, mas ele é um programa que vai ser feito presencialmente, com empresas da região metropolitana de Belo Horizonte. Uma última pergunta, pessoal, senão a gente já vai para o sorteio. Ludmila, boa tarde, Diogo, mais uma vez. Diogo, quanto a esses cursos, o Sebrae vai divulgar para a gente, tomar conhecimento em redes sociais, ou através do site do próprio Sebrae? Sim, esse especificamente que eu citei para vocês foi lançado, né? Foi um lançamento que a gente fez durante o Minas Solar. Então, aqueles empreendedores que estiveram presentes tiveram acesso à primeira mão, mas a procura foi tão grande que a gente teve que já criar aqui alguns critérios para a seleção. É bem provável que a gente tenha uma segunda turma, né, mediante o sucesso desse piloto, e a gente, obviamente, vai fazer toda essa divulgação por meio dos canais principais. Mas, eu não sei de onde você mas, assim, o Sebrae hoje ele está em todos os estados, né, todas as unidades federativas, e recorrentemente tem uma série de capacitações, não sempre direcionada para o setor, mas que traz uma visão de gestão e de empreendedorismo que é fundamental e é pilar aí para o empreendedor crescer, não só presencialmente, mas também por meio dos canais principais do Sebrae, né? Então, sim, você pode estar entrando em contato no 0800 do Sebrae para você ter acesso a tipo de consultoria, cursos que estão disponíveis, como também no próprio site do Sebrae, tem lá a nossa plataforma EAD, com uma série de cursos gratuitos que você pode fazer digitalmente. Eu estou deixando aqui no chat o 0800 do Sebrae, e o site do Sebrae também é www.sebrae.com.br. Ok, perfeito. Eu não consegui comprar o ingresso para Minas Solar, esgotou assim de uma forma extraordinária. Eu sou de Belo Horizonte e quando eu vi a propaganda, eu tentei comprar, mas já estava esgotado. Mandei até mensagem por e-mail para ver se havia possibilidade de uma nova... Mas uma coisa, qual é o seu nome? Desculpa, porque aqui está Ana Paula. Haroldo. Uma coisa eu te falo aqui antecipadamente, que em 2023 o Minas Solar vai ser 3 vezes maior do que foi, dado a essa procura, né? E quanto que o mercado respondeu do interesse. A gente sabe que muitos dos eventos de protagonismo acontecem em São Paulo, e Minas, só abrindo um parênteses aqui, né, tem uma representatividade tão grande na GD que precisa também fazer eventos de relevância para aqueles que estão aqui. Então, 2023, pode ter certeza que nós vamos fazer um Minas Solar ainda melhor. Já pode abrir o lote aí que eu vou comprar o primeiro ingresso. Beleza, Haroldo. Valeu. Um abraço, Diego. Abraço. Bom, pessoal, devido ao tempo, a gente vai seguir agora para o sorteio. Muito obrigada, Diogo, pela sua presença, pela excelente aula e o conteúdo maravilhoso. E quem tiver dúvidas ainda, pode direcionar a equipe da OCA, que a gente
pede para o Diogo responder e a gente manda para vocês depois através do grupo do Oca News ou então nas nossas mídias sociais, combinado? Obrigado, Lidiane. Um abraço a todos vocês e estou à disposição aí. Obrigada, Diogo. Vamos seguir agora para o sorteio, pessoal. Lembrando que vai valer só para quem ficou até agora, tá? Então, quem ganhar a vaga no curso, por favor, fica com a gente até o final para a gente pegar os dados com vocês, tá bom? Os dados de contato. Vai ser sorteada uma vaga no curso 2 em 1, que é projetos de sistemas fotovoltaicos e elétrica, projetos elétricos, se eu não me engano, mas eu confirmo aqui certinho. E eu vou compartilhar a minha tela para vocês acompanharem em tempo real aqui o sorteio e todo mundo fica na torcida aí. Diogo, eu vou pedir o host para você, senão não consigo compartilhar aqui. Como é que eu faço? É só liberar para mim, tá? Eu vou... Peraí. Vou pedir aqui para você, é só... Ah, tá. Então você vai fazer. Tô aguardando. Só um instante, por favor. E ao vivo é assim mesmo, gente. Às vezes dá uma atrapalhada, mas é normal. Eu não estou conseguindo achar. Mas é só clicar no meu usuário, nos 3 pontinhos, Diogo, e passar o host. Eu acho que eu consigo fazer. Espera só um instante. Lembrando que dia 11 tem aula com o professor Denis Lourenço, que dá o curso de projetos de sistemas fotovoltaicos com aulas ao vivo na Oca. Então, quem tiver dúvida técnica, não perca essa aula, que vai ser excelente. E no dia 13 a gente tem com o professor de gestão de vendas focado em energia solar, o professor José Camargo. E também vai ser uma excelente aula para quem tem dúvidas aí de como vender mais, de como vender melhor, e a gente sabe que não é muito fácil vender no sistema fotovoltaico, não é tão simples assim, né? A gente precisa ter todo o aparato aí técnico para poder conseguir vender melhor. Já consegui aqui. Vamos lá, vou pegar os participantes. Boa sorte para todos vocês. E fiquem na torcida aí, tá? O primeiro lugar vai ganhar o curso, tá? E fique aí até o final o vencedor para a gente pegar o contato. Começando. E quem ganhou foi Daniel Soares. Parabéns, Daniel. Fica por aí para a gente pegar o seu contato, tá bom? E para o pessoal, muito obrigada para todo mundo que acompanhou até agora a gente aqui. E não percam as próximas aulas, que tem muito conteúdo bom de qualidade aqui para vocês ainda, tá bom? Um abraço e, Daniel, fica aí com a gente, que eu vou pedir para pegar seus contatos.